9h04 agora. Entrevista. Muito bem, hoje nós vamos conversar mais uma vez com o Denis Pereira dos Santos, psicólogo, um assunto, eu acho uma pauta bastante interessante, né, Denis? Namoro virtual. Hoje em dia existe namoro virtual? Rosivânia que inventa essas coisas, Denis? Hoje em dia existe namoro virtual ou não? Bom dia, Denis. Bom dia a todos, bom dia ouvintes, bom dia, Babu. Existe sim namoro virtual, mas antes de entender essa questão de namoro virtual, acho que é importante falar o quanto é importante esse tema hoje em dia, na nossa sociedade atual, já que a pauta relacionamentos era muito ampla, né? Então desafio o pragmatismo verbal na hora de falar. Porque o namoro virtual, antes de mais nada, deve ser entendido como, primeiro, a associação de namoro e depois o que é essa ferramenta virtual, como ela pode ser utilizada. Assim como foi utilizado anteriormente, o telefone, entre outros instrumentos, ferramentas. Inclusive ajuda, é uma ferramenta importante, eu entendo, para as pessoas que têm uma certa timidez. São pessoas que têm dificuldade de expressar os sentimentos, isso ajuda muito, né, Denis? Sim. Porque, na verdade, ela se reveste de um, como é que eu vou dizer assim, de um personagem. Exatamente, e acaba dando certo, né? Ou não? Funciona mais ou menos assim, é muito delicado, porque ao mesmo tempo que você se revestindo, se transfigurando de um personagem, você pode também começar a vivenciar um falso self, um falso eu, né? Então é muito delicado porque ele pode, ao mesmo tempo que ajudar na relação, como pode também ajudar a desenvolver uma maior introspecção ainda. Porque daí vai se tornando algo muito mais difícil de você depois atuar no mundo real. Porque o mundo virtual, é bom lembrar sempre que é um mundo virtual, né? É errado se falar um mundo construído, não? Não diria, o termo errado é um pouco pesado, né? Eu acho que não seria de todo errado, mas é um mundo onde você abarca muito mais os desejos do que a realidade. Entendi. Então ali, digamos que possa se tornar um mundo paralelo, onde viva em função e controle, em função de um ego, em função de um porque desejo. na verdade a gente como ser humano idealiza, por exemplo, em função dos relacionamentos, né? Vamos para esse papo. Às vezes você imagina que a pessoa ideal é uma pessoa que faça isso, faça aquilo, que tenha isso, tenha aquilo, mas imediatamente essa pessoa, a gente idealiza que a pessoa que a gente vai se relacionar seja uma pessoa desse jeito, daquele jeito, mas nem sempre o é. E aí quando você transporta para um namoro virtual, para o mundo virtual, você começa a colocar naquela pessoa tudo aquilo que você deseja, mas na verdade é virtual, como você bem frisou. Exato. E aí o tombo é maior, não é? O tombo seria maior ou pode ser maior? Como é que funciona isso? Ele pode ser maior à medida que você se esquece do mundo real. O que a gente observa hoje em dia é que nós, em termos sociais, né, nós estamos cada vez mais individualizados. Então, o cômodo, né, da sua casa, do seu quarto, do seu computador, onde qualquer ideia qualquer ideia de frustração, né, onde qualquer ideia de frustração, ela pode ser anulada a partir de um clique, né? Basta você fechar a janela lá, você não se frustra mais, né? E depois a superficialidade das relações efêmeras, por exemplo, a troca de relações, né? Então você tem lá um namoro, mesmo dentro do seu desejo, se aquela pessoa não suprir o que você espera, você troca com facilidade, porque você encontra outras pessoas com facilidade, né? Então essa relação, ela pode se tornar algo onde você se esqueça do mundo real. Hoje em dia, Denis, vamos tentar, porque se falar de amor é um negócio complicado, né? Nós estamos aí às vésperas do Dia dos Namorados. Se falar de amor, de relacionamento, é um negócio complicado, né? O umbigo, cada um tem o seu, na verdade, minha mãe já dizia. Então cada um sabe onde aperta o calo, aquela conversa toda. Mas o amor é um negócio complicado, eu acho que o amor vai se mostrando em facetas pra gente ao longo da nossa vida. Quando você tem 10 anos, você imagina que você ama de um jeito, com 15 é outro jeito, com 20 é outro jeito, com 25 é outro jeito, com 30 é outro jeito, e assim sucessivamente. Quando você consegue entender a plenitude do amor, já com uma coisa mais madura,
não é? Você começa a perceber que não é tudo aquilo que a gente imaginava, que é muito melhor. Só que a intensidade é muito mais profunda, não é? Não sei se eu fiz me entender o que eu quis dizer, que eu estou dizendo. Que cada vez mais o ser humano está deixando as fases passarem, ou seja, deixa passar o amor aqui de um jeito, e quando percebe, quando está lá na frente, já passou o trem, já perdeu aquela fase que seria tão boa quanto. Sim, isso é observável a partir do momento que você entende que nós estamos ficando, né, com baixa tolerância às frustrações. Porque o amor não é só plenitude, né? Sim. Existem desafios, existe a relação. A relação real, ela implica na mistura de duas pessoas, dois egos, dois desejos, que muito se entendendo a partir da vivência, da experiência, que eu acho que é isso que você está tentando me falar, é que a experiência, a vivência, ela mostra o quanto a gente deve ceder algo para se ter o outro algo na construção a dois, né? Nesse caso, na relação amorosa, uma construção a dois. Então, à medida que a gente vai ficando fechado, individualizado, essa construção a dois deixa de existir. O que existe é uma órbita. O que eu quero dizer com órbita? Você se relaciona, uma solidão a dois. Você anda em paralelo, mas não se mistura. Então, você senta para discutir o seu dia como se a outra pessoa fosse um consultor, entende? Não há uma construção, é como se ela fosse um consultor. Então, essa superficialidade, ela se dá a partir do momento que você tem uma baixa tolerância às suas frustrações do seu ego. Porque hoje a gente está, entre aspas, sendo predominantemente enfatizando o ego. Vivendo em função do nosso próprio narcisismo, vamos dizer assim. Mas, então, não é errado a gente dizer que as pessoas estão se isolando mais, com medo, até com medo do amor, de amar, é isso? Será não? Eu não diria ser medo do amor, mas acima de tudo, o medo do desconhecido sempre está implícito nas relações, né? Porque, como eu disse anteriormente, quando você se relaciona dentro da sua própria casa, né? Na verdade, essa paquera é de você com você mesmo. Então não há o desconhecido a partir do momento do prisma inconsciente. Muita gente pode não gostar do que eu vou dizer agora, mas eu vou dizer, eu tenho suficientemente força para dizer. Eu entendo que hoje, infelizmente, os homens perderam, nós homens, não vou generalizar, os homens perderam um pouco aquela coisa de se conquistar a mulher, de se, como é que fala? Partir para uma conquista efetivamente. E as mulheres também, em contrapartida, as mulheres, quando quiseram se igualar, mostrar que são fortes, e são muito mais fortes que os homens, perderam um pouco dessa coisa também. Então esse desencontro ocasionou o quê? Essa procura dos homens e das mulheres, e acaba um procurando um, outro procurando o outro procurando um, e acaba ninguém se encontrando, ficando lá horas e horas na internet, e até que acha que encontrou alguém. O que é legal de dizer é assim, que essa coisa da conquista, a gente hoje parte da ideia que não tem tempo, né? Por quê? Porque existe um consumismo exagerado, né? Existe um imediatismo muito pregado nas mídias, onde você deve ter o prazer instantâneo, deve ter o amor instantâneo, deve ter o sucesso instantâneo, né? Então quase tudo deve ser feito em 3 minutos, né? Então ninguém gosta de estar sozinho, isso é uma coisa que a gente verifica. No entanto, entretanto, todavia, acabamos ficando porque nunca temos tempo nem para nós mesmos, quanto mais para um outro, né? Tem uma frase que é sensacional, toda vez eu falo, mas eu não lembro, que é assim: cuide do seu jardim, porque daí as borboletas vão voltar, e aí você vai perceber que você vai achar não quem você estava procurando, mas quem estava procurando por você. Eu não esqueço não lembro de quem é essa frase, é sensacional esse texto. E é a grande verdade, não é? Porque às vezes a gente fica procurando, daqui a pouco alguém te acha. Não foi você que achou, ela que te achou. Sim. E vice-versa, né? Sim. Uma coisa legal de pontuar dentro dessa coisa de se cuidar é o paradoxo do sócio-interacionismo, no sentido, dar um exemplo mais prático para ficar mais fácil. Os relacionamentos amorosos antigamente havia uma persecutoriedade do mundo contra o indivíduo. Por exemplo, o mundo arranjava para você no que você deveria trabalhar,
com quem você deveria se casar. Então, muitas vezes, antigamente, a relação era feita de um modo que o noivo era prometido à noiva sem conhecê-la. E a noiva vice-versa, não conhecia o noivo, então tinha o noivado e o casamento. O noivado era para as famílias se conhecerem, porque em tese tanto faz ali o ente ali na relação, e o casamento para consumar o ato em si. Né? Com o passar dos anos, essa persecutoriedade onde inconsciente de mundo contra a pessoa, que a pessoa se sentia reprimida, foi invertendo. Onde você começou a conquistar, né? Se for de conquista, conquistar os direitos, por exemplo, de namorar para depois noivar e depois casar. Logo, com o passar dos tempos, teve lá o ficar, namorar, noivar, casar. Depois teve o ficar sério, ficar, namorar, noivar, depois casar. E depois teve o pegar. Então hoje o que antes era uma variável que a gente vinha observando no sócio-interacionismo em duas vertentes, basicamente matrizes, né, noivado, casado, agora você observa 7 e 8. Então isso mostra o quanto a gente vai ficando fragmentado ao longo da construção social. O que eu quero dizer com fragmentado? A gente se torna um colecionador de sensações. Então a gente muitas vezes se relaciona para ter a sensação, onde você transforma uma relação de homem-objeto, não homem-homem, né? Eu falo homem no sentido científico, não no sentido ser humano. Então ser humano-objeto, não no sentido ser humano-ser humano. Porque você está ali muitas vezes interessado na sensação que essa outra pessoa pode lhe prover, a carência que ela pode lhe suprir. E não exatamente na pessoa em si, porque a pessoa em si ela não vai lhe suprir a nada seu, como você mesmo disse na questão do jardim, né? A pessoa em si ela vai estar junto com você e vocês em tese irão construir um jardim juntos, né? Eu tenho uma tese muito clara sobre relacionamento. Se você quer fazer um teste, se você vai ficar com aquela pessoa, você bota ela no carro, se você tem carro, senta do lado e vai dirigindo até Tietê, por exemplo. Se você chegar até Laranjal Paulista conversando, já é uma maravilha. Se você chegar até Tietê conversando, quer dizer que esse relacionamento pode dar certo. Porque eu acho que falta muito conversa hoje em dia, né, Denis? Sim. A comunicação é uma base, né? Para tudo, na verdade. Então, fora a conversa, na verdade, falta relação, né? Verdade, você disse tudo. Falta relação. Falta uma relação principalmente pautada no que é real. Porque hoje a gente, não que não haja relação, nós se relacionamos, estamos, né, existe uma tendência a se relacionar de um modo onde você busque suprir o seu ego, suprir os seus desejos. E a relação real, ela não pode ser pautada nisso, né, em suprir os seus desejos, onde você precisa, por exemplo, se transvestir de algo para se relacionar. Isso é uma questão muito delicada. Já que à medida que você deixa de ser você mesmo para se relacionar, você automaticamente pode se perder ao longo desse caminho, né? Aí fica difícil. Isso vai ficando cada vez mais difícil. Denis, obrigado, viu, querido? Obrigado mesmo. Sempre uma alegria falar com você. É bom demais, a gente percebe claramente que o mundo hoje está diferente nesse quesito. Né? Sim. Mas ao mesmo tempo interessante também. Eu entendo que a gente, que os jovens hoje perderam um pouquinho, mas faz parte da evolução, ou que sabe de outras coisas. Mas uma das coisas tão gostosas da vida é você descobrir, de você ir conquistando passo a passo. Não sei, eu acho que hoje em dia está muito mais fácil, né? Essa história do ficar, do pegar, eu como costumo você dizer disse. assim, que hoje em dia está fácil encontrar pessoas, difícil é manter relações. Olha que bonito, é exatamente o que eu penso. Então está cada vez mais difícil, não só relações amorosas, é cada vez mais difícil você manter um amigo, manter o relacionamento com a sua própria família, manter a relação amorosa. Porque... E é um paradoxo, assim, é uma coisa contrária, porque a facilidade de comunicação é tão fácil, é tão ampla, acessível, mas ao mesmo tempo, ao contrário de comunicar, ela parece que vai afastando cada vez mais. Né? Sim, ele está ficando introspectivo, né? É verdade. Vai utilizando aquilo como... Deixa de viver, ter a experiência mesmo, né? Do cair, por exemplo, a experiência da frustração cada vez menos aceita no nosso mundo, né? Quem nunca sofreu por amor, que me perdoe, mas não sabe o que é bom também. Né? Porque assim, é curioso a gente pensar que a gente acredita, né, estamos passando a acreditar,
que somente na plenitude, na felicidade é que se cresce, quando na verdade, muitas vezes na frustração é que você entende e desenvolve suas próprias forças internas para que não passe mais por aquilo, né? É verdade. Tinha uma pedra no caminho, você desviava ou passava por cima. Né? E hoje em dia talvez estejamos escolhendo passar por cima. É verdade. Denis, obrigado. Conversamos com o psicólogo Denis Pereira dos Santos. Sempre uma alegria receber você. Obrigado, viu, Denis? Ok, tenha um bom dia. Vamos lá, a gente volta já. E eu vou colocar uma música em homenagem pra gente. O que é o amor? Já dizia Selma Reis, vamos ouvir.